É normal que os níveis de testosterona diminuam à medida que o homem envelhece, mas por algumas razões tem havido uma queda no nível populacional a cada geração, pelo menos desde os anos 70. E não é só isso, o nível de fertilidade dos homens acompanha essa queda. A concentração de espermatozoides que os homens liberam durante a ejaculação caiu de 51% nos últimos 50 anos. Isso significa que, em média, a geração Z e a geração Y têm níveis de testosterona significativamente mais baixos em comparação às gerações anteriores. Mas antes de mais nada, você sabe qual a real importância da sua testosterona? Esse papo aqui é para os homens, tá? E não é só libido. A testosterona é um hormônio que é principalmente produzido nos testículos, para as mulheres nos ovários, né? Sendo o principal hormônio sexual masculino, andrógeno. Lembra sempre dessa diferenciação: estrógeno, hormônios femininos, andrógenos, hormônios androgênicos, a gente relaciona com características secundárias masculinas. Os homens geralmente têm níveis muito mais elevados de testosterona do que as mulheres, sendo em média 10 vezes mais. E esses níveis maiores de testosterona têm um grande impacto em muitos aspectos do nosso corpo, incluindo força muscular e óssea, produção de glóbulos vermelhos, libido, produção de espermatozoides, níveis de energia e humor. Há muitas razões para que você se preocupe com os níveis de testosterona e tem que sim fazer o possível para manter esses hormônios dentro dos padrões. Mas afinal, o que é considerado normal quando se fala de testosterona? Você sabia que é possível apresentar os sintomas de baixa testosterona mesmo estando com os níveis de testosterona total dentro do que é considerado normal? A razão para isso está relacionada à diferença entre testosterona total e a testosterona livre. Olha só, nem toda a testosterona produzida pelo seu corpo está disponível para uso. A maior parte do que é produzida se liga a duas proteínas, a albumina e a globulina de ligação aos hormônios sexuais, o famoso SHBG. A maioria desses hormônios estão ligados e não conseguem se liberar dessas proteínas. Assim, os níveis de testosterona podem estar normais ou até mesmo elevados, mas devido aos altos níveis de albumina e de SHBG, os níveis de testosterona livre acabam sendo mais baixos, e aí pode causar sintomas de baixa testosterona. Felizmente, um simples exame de sangue pode medir os níveis tanto de testosterona total quanto os níveis de testosterona livre, que geralmente são expressos em nanogramas por decilitro de sangue, o NG/DL que você vê nos exames. Para um nível de curiosidade aí, 1 nanograma é a bilionésima parte de 1 grama e 1 decilitro é a 10ª parte de 1 litro. Geralmente as faixas hormonais de testosterona dos homens estão na ordem ali de 300 a 1000 nanogramas por decilitro de testosterona total, com uma média de cerca de 1 a 3% disso sendo testosterona livre, tá? Então é bem pouco mesmo. Níveis de testosterona estão diretamente relacionados à condição física, ou seja, o volume de massa muscular e o teu percentual de gordura. Então parece uma aposta segura, que quanto mais elevados forem os níveis de testosterona, maior e mais seco você será, certo? Bem, não é tão simples assim. A flutuação dos níveis de testosterona dentro da faixa normal, de 300 a 1000 nanogramas ali, tem pouco impacto no crescimento muscular e na perda de gordura. O que você precisa entender é que alguns homens produzem mais testosterona do que outros. Mas se isso estiver dentro dos níveis normalizados, não significa que aquele sujeito com 700 de testosterona terá mais disposição, mais força, mais recuperação do que aquele que tem 400 nanogramas por decilitro. Mas quanto mais próximo ao teto de produção natural que você tem, melhor. O que pode ser ali 500 para algumas pessoas e talvez 800 para outros, né? Mas mais testosterona não me daria massa muscular? Parece meio estranho, né? Por que os caras usam anabolizante então? Justamente, isso vai acontecer quando a testosterona alcançar níveis suprafisiológicos, acima de 1000 nanogramas por decilitro. E aí é alcançado com o suco, né? O hormônio exógeno. Bomba! Você se apaixonou pelo suco, não é mesmo? Você realmente está fazendo amor com o suco. Então a gente não avalia apenas a testosterona total, mas outros marcadores tão importantes quanto, como a testosterona livre, representando 1 a 3% da testo total, como eu falei, que é a fração biologicamente ativa, e também os seus ligantes ali, que são as proteínas.
Então são três coisas importantes aqui: a quantidade total de testosterona, a quantidade de testosterona livre que você tem e também a questão dos receptores de testosterona, que normalmente estão ligados muito à sua composição corporal. Quanto maior o nível de massa muscular você tem, maior a tendência de você ter mais receptores de testosterona. Então, eu vou te passar aqui 3 dicas baseadas em ciência para você não só aumentar a sua produção de testosterona, mas também para o seu organismo fazer o melhor uso dela possível, aumentando os receptores e deixando ela mais livre. A primeira dica aqui é sobre composição corporal. Um grande problema da obesidade, principalmente em sedentários com baixa massa muscular, é a redução da testosterona em conjunto com o aumento do estrogênio, que inclusive no longo prazo, ali no médio e longo prazo, na realidade pode afetar a forma do corpo do homem, deixando um corpo mais feminino. O homem também produz estrogênio, tá? Só para você saber, é um hormônio que é fundamental porque desempenha diversas funções importantes, inclusive auxiliando que haja ganho de massa muscular, mas também atua ali preservando a resistência óssea, mantendo um sistema nervoso estável, um bom metabolismo, saúde cardiovascular, libido, saúde das articulações, produção de esperma. Assim como a testosterona é importante para as mulheres, o estrogênio também é importante para os homens. Mas em excesso pode causar alguns efeitos opostos a esses que eu citei ali, né? Como a redução da libido, disfunção erétil, falta de motivação, problemas cardiovasculares e risco maior de lesão articular e óssea também, tá? E uma das causas da elevação do estradiol é o acúmulo de gordura corporal, que entre outros locais do corpo, o tecido de gordura, o tecido adiposo, também produz uma enzima chamada aromatase, que tem como principal função converter a testosterona em estradiol. Inclusive, é uma das responsáveis pelo aparecimento de ginecomastia, que é mais comum a gente ver em usuários de esteroides anabolizantes, mas também em homens com obesidade, quando o estrogênio começa a ficar muito alto e a testosterona cai. Esse estudo aqui mostra que homens com sobrepeso e obesidade que perderam 5% do seu peso corporal de forma saudável, principalmente reduzindo a gordura corporal, conseguiram ter um aumento de 84 nanogramas por decilitro de testosterona. Isso quer dizer que um sujeito ali de 100 quilos, perdendo 5 quilos, sendo maioria gordura, já foi capaz de melhorar os parâmetros da sua testosterona. Por outro lado, o baixo percentual de gordura também vai afetar os níveis de testosterona, uma vez que a síntese desses hormônios esteroidais, tem como principal substrato o colesterol. Então, pensando em saúde, não apenas estética, manter uma composição corporal ali de 10 a 18% para os homens é o mais indicado. A segunda coisa que impacta diretamente na produção de testosterona é o sono, A privação de sono induz alterações no eixo endócrino, reduzindo a circulação de andrógenos em homens. Lembra lá, andrógeno, testosterona, características secundárias masculinas. Também foi sugerido que a perda acumulada de sono pode ser um dos principais contribuintes para os efeitos hormonais adversos. Esse estudo aqui, publicado na JAMA, que é um dos periódicos mais conceituados na área da saúde, mostrou que jovens com menos de 25 anos, que antes dormiam 8 horas por noite, eles foram submetidos a um experimento colocando esses coitados para dormir 5 horas por noite. Em apenas uma semana, essa restrição resultou em uma redução de 15% na testosterona total. Agora, imagina se jovens de 25 anos que estão com sua produção de hormônios androgênicos a todo vapor tiveram uma redução significativa dessas. Imagina você que já passou aí da casa dos 30, tá chegando nos 40, que a tendência nos próximos anos já é você perder 1% de testosterona. Imagina como que você vai se sentir. E como tudo no corpo humano é interligado em um complexo ciclo, dormir pouco reduz a testosterona, mas baixa testosterona piora a qualidade do sono. Então, dormir menos afeta a composição corporal, facilitando o acúmulo de gordura. Lembra do tópico anterior que eu falei o quanto a gordura corporal impacta na testosterona? Então agora eu arrumei a desculpa certa para começar a tomar o suco. Na realidade, níveis suprafisiológicos de testosterona também estão relacionados à piora de qualidade no sono, tá?
Sei que a realidade de muita gente impede ter horas de sono de qualidade, né? Os novos pais, pessoas que precisam trabalhar em turnos de madrugada, pessoa que às vezes estuda pela manhã, trabalha o dia inteiro, tem pouco tempo para dormir ali. Mas o fato, meu amigo, é o seguinte, é que grande parte das pessoas não dorme bem pelo simples fato de ficar mexendo no celular até tarde, vendo os vídeos do TikTok, Instagram, que levam uma resposta hormonal favorável a te deixar em um estado de vigia maior. Às vezes até dorme, mas dorme mal, o que exige no outro dia você viver à base de café, energéticos e outros estimulantes. Independente de como seja a sua rotina hoje, alguma coisa eu tenho certeza que você consegue fazer para melhorar o seu sono. O fator 3 aqui, para a gente encerrar, é a qualidade da sua alimentação, óbvio, né? O nutricionista tem que falar sobre isso. Algumas coisas são extremamente importantes na sua dieta que podem afetar diretamente a produção natural de testosterona. Por exemplo, os resultados dessa meta-análise aqui mostram que a restrição calórica aumenta os níveis de testosterona em homens com sobrepeso ou obesidade e diminui os níveis de testosterona em homens saudáveis com peso normal. O que quer dizer? Homens que estão acima do peso fizeram dieta para emagrecimento, melhorou a testosterona. Homens eutróficos que fizeram dieta para perder peso, tiveram redução na testosterona. Então o certo aqui já percebeu que tem um equilíbrio, né? Ponto crucial então é estar comendo quantidades suficientes de nutrientes para que o seu corpo não entre em um estado de sobrevivência. Porque se ele entrar em estado de sobrevivência, vai acabar reduzindo a síntese de hormônios e inclusive diminuindo a sua imunidade, fazendo você perder massa muscular durante todo esse processo também. Ao ser ajustados, esses macronutrientes possuem papéis diretos e indiretos na produção de testosterona. Por exemplo, dietas baixas em gordura estão relacionadas a níveis mais baixos de testosterona total, por terem ali uma ação direta na produção dos hormônios esteroides, que tem como principal substrato, como eu já falei, o colesterol. Mas dietas mais baixas em carboidratos também estão relacionadas a baixos níveis de testosterona livre e cortisol mais alto. Ou seja, o consumo de ambos pode afetar de alguma forma a produção de testosterona, mas por mecanismos diferentes. Assim como a proteína também possui papel fundamental na síntese de hormônios. Um mínimo aceitável de gordura seria de 0,6 gramas por quilo, enquanto de proteína 1,6 gramas por quilo. Já os carboidratos são mais dependentes do nível de atividade física que você pratica. Mas não é só isso, tá? O déficit de magnésio, zinco e vitamina D também estão associados a baixos níveis de testosterona e uma série de outros problemas de saúde, na verdade. O zinco e magnésio você consegue facilmente pela dieta, mas se mesmo assim tiver alguma dificuldade de consumir, vale a pena suplementar. A vitamina D, por outro lado, é uma vitamina que você precisa se expor ao sol para ter a sua síntese, o que não faz parte da realidade de muita gente, né? Então, também pode ser válido você suplementar. Veja só, em nenhum momento eu citei aqueles suplementos que prometem aumento dos níveis de testosterona, pelo simples fato desses suplementos serem muito mais questão de marketing do que qualquer outra coisa. Eles podem até ter efeito na libido, mas não vão aumentar sua testosterona. Não existe pílula mágica. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Abraço para você.